que deu uma de cineasta, construiu um documentário, e aí o Crisma fez isso e tal. Depois o Crisma aparece de novo com outra atividade, depois o Crisma aparece de novo, o Crisma aparece de novo. Aí você começa a falar, uai, que trabalho é esse? Quem que tá? Então, para que serve isso aqui? Né? Como TCC, ele estaria enaltecendo os sujeitos em detrimento da análise crítica do texto. Agora, se eu ver como um relatório, não. Ele quer demonstrar a ação dos sujeitos aqui no campus. E aí acho que serve. Então, eu manteria como relatório os nomes, mas como TCC eu tiraria todos, inclusive do coordenador. Essa história do coordenador aparecer João Batista em tudo, do início ao final, é tipo contando a história do João, porque quem que coordenou isso aqui, tirando as 3 sessões da Janaína até hoje? Foi o João. Então, o sucesso do Cineclube é o sucesso do João? Está entendendo como é que está aparecendo aqui? O sucesso do Cineclube é o sucesso do Crisma, que fez documentarista. E quem é o sucesso? Então, o que é? Ele é fruto disso. Então, o dia que o João sair e o Crisma, acabou o Cineclube. Então, nós temos que ver aquilo que permanece, que não é personificado. Isso é história. O que é personificado, o problema é que quando você tirar o sujeito, sai a história. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Eu quero ver como é que você vai dar a saída. Eu sou meio seriano. Eu quero ver a saída. Não tem saída. Não, tem saída, está maravilhoso. Relatório. Pronto, já tem saída. Um grande relatório. Agora, eu vou dizer um outro probleminha muito interessante para somar com o Mário, mas que só o seu trabalho trouxe de contribuição, que é o seguinte. Veja, se eu te perguntasse o que é mais importante nos seus escritos aqui sobre o Cineclube, é passar o filme de forma periódica, tudo isso que aconteceu, ou é fazer análise crítica do filme? O que as pessoas vão dizer? O que você diz? O que você está defendendo ao longo de todo o texto, do início ao final? Que é o debate. Tanto é que ele aparece como categoria no final. Você não chama de categoria, você chama de propriedade. Se for uma linguagem materialista, teria que ser categoria, alguma coisa assim, né? Dimensão. Mas veja, esse não é o centro. Esse é o centro. Mas ele aparece como informação. Veja, como que num TCC, esse é o elemento central, mas esse exercício não aparece como central. Eu quero dizer que o seu artigo está mais para a defesa dessa tese sua do que o relatório. Ou ele é a prévia para isso acontecer. Né? O exercício não comparece, o exercício da análise crítica do filme, que é o centro, que é o que guia você por inteiro. Eu diria que o seu objeto não é o Cineclube, o seu objeto é a reflexão crítica que ele propicia. Só que aqui tem outro problema também. Qual é o outro problema de análise aqui? Que é o seguinte, que é a sua crença, e que dá problema quando você vai pegar os teóricos críticos. Né? Qual é a crença? A crença de que o debate vai mudar as pessoas. E você tem páginas e páginas, você diz que a pessoa vai lá, ela participa, ela sai diferente, volta para casa mudada. Tem uma parte que você diz que a pessoa se transformou. Não tem? Eu até falei assim, cuidado, transformou. Quer dizer, ela foi tão influenciada para que lá ela mudou os valores, mudou tudo aquilo, etc. Então, eu acho que aí é uma crença em você, e provavelmente do seu orientador também, né? Supervalorização da atividade cineclubista com algo que muda as coisas. Olha, que muda as coisas, acharam uma compreensão materialista histórica. O Mário já falou. Se não tiver engajamento social, não tiver organização sindical, não tiver uma consciência para si, e a luta no dia a dia, não muda nada. Nós vamos formar um monte de pequeno burguês aqui. Aliás, uma das questões que eu levanto aqui
falta aqui na análise é o cineclube e a cultura burguesa. Faltou. Aliás, eu acho que o cineclube, se eu duvidar, ele nasce para o deletério da burguesia, moço. Isso não é para trabalhador, não. Voltando ao que ele trouxe, né? Pois é. É para isso. Então, agora, não que ele não pode ser organização. Agora, para fazer esse outro, tem um caminho aí. Agora, a pergunta é pelo debate crítico? Vou dizer para você acha que a burguesia dominante, a classe dominante do Brasil, ela não assiste filmes? Entre ela e a classe trabalhadora, quem que assiste mais filmes? Quem que faz mais análise crítica? Se eu pegar os principais teóricos da classe dominante hoje no Brasil, faz um estudo sobre a participação deles nas inflexões cinematográficas, etc. Você vai ver que eles estão presentes, são os maiores conhecedores e mais, a gente fica tomando esses caras como referência para analisar filme. E é quem patrocina toda essa dominação. Então aí tem um outro ponto de crença, que é a possibilidade que o cineclube só vai formar criticamente, e criticamente significa mudar a sociedade. Ora, a formação crítica sem transformação, aquilo que o Ford coloca lá, né, na 11ª tese, né? Você pode formar criticamente para a manutenção do sistema. O cara fala criticamente de tudo aquilo, mas lá fora é defeito e manutenção. Então tem uma coisa aí que precisa desengatar, né? Então aí tem uma questão de crença, e acho que a escolha do autossuficiência, essa coisa enviesada que o Mário perfeitamente conseguiu desconstruir, e você assumiu, e isso foi muito legal isso, falou assim, não, eu acredito lá, mas aí ele apresentou outro ponto, demonstra isso, é por conta dessa crença, né? É por conta dessa crença. Então, precisaria ver. E para ser um pouco mais pessimista, se nós olharmos, se o Gramsci, e a linha que ele falou, fazendo a crítica do Saviani aos teóricos críticos, que eles não apresentam saída, portanto, é a crítica pela crítica, né, na sociedade, eles caem um pouco nisso. E, portanto, isso é devedor lá na questão daquela obra do Marx sobre ideologia alemã, né, que é o idealismo. Ora, acreditar que as pessoas vão mudar por conta de ver a projeção do cinema lá e fazer a reflexão crítica, não seria também acreditar na mudança pelas ideias? Né? São questões que somam, e aí eu estou fazendo só reflexão crítica, porque a saída para o texto eu já dei. Qual? Primeiro, considerar que, na minha opinião, ele é um levantamento preciso, bom, muito bom mesmo, e uma organização e análise das temáticas e atividades de 2009 a 2014, de quem? Do Cineclube da UFT em Campos do Tocantins. E vai servir como um grande material para cá. Então, eu acho que o que eu estou fazendo aqui, Clisma, é refletindo com você sair daqui dizendo, eu terminei um tempo da minha formação, mas o tempo maior da minha formação começa agora. Questões filosóficas, sair daqui com o melhor que nós podemos dar para você. E o melhor não é o Cineclube, não é o NEAF, não é nada disso. O melhor é sair filosofando, mas filosofando no bom sentido do termo. É pegar as grandes questões nossas e levar para aprofundar, para continuar, etc. E acho que o seu material, não da forma como ele foi focado, mas você deveria, na continuidade dos estudos, fazer uma das escolhas que o Mário sugere, tem outras que o Batista depois pode levantar aqui dentro, e se apresentar para especialização, para fazer uma monografia de especialização. A partir do seu material, porque como você domina o seu material, está muito bom, E mais, você mais ousado, né? Eu acho que devia fazer isso é propor mesmo para mestrado, porque eu acho que tem pouca gente pesquisando isso, seu material ajuda muito, né? Acho que você deveria, com a ajuda do Batista, e nós tentamos ficar ligando no outro TCC, que era também um cara massa de coisa lá, e ela não fez o exercício, então acho que o Clisma teria que acompanhar para fazer isso,
né, para dar o suporte necessário para eles. Né? A Unicamp faz essa discussão lá na história das ciências sociais. Não sei o Giovanni Alves também, da Unesp. E ele vai ficar muito feliz sabendo que você citou, mesmo que ele não concordar da forma que você citou, mas ele vai gostar, mas não, tem tenta mulher, né? Tá tentando, ele vai tentar fazer aí a discussão. Então, é a conclusão que eu chego ao seu material. E encerraria dizendo o seguinte, né? Que ele de fato, o seu trabalho de fato, ele vai contribuir para o nosso desenvolvimento aqui na universidade, né, do ponto de vista do Cine Club. Ele abre espaço e ele vai, de uma certa forma, se caso você conseguisse, e acho que vai conseguir, porque você tem esse desejo de seguir os estudos, talvez vai te dar esse passo maior que precisa o Cine Club, ele precisa, e aí tem uma questão que também precisa ter habilidade política sua, nossa, que estamos interagir com você. Vincular o Cine Club a outras atividades de estudos e pesquisa que não só controladas pelo NEAF, né, ou por você, mas, por exemplo, se outros grupos, por exemplo, o grupo do Cleomar sobre Políticas Públicas, faz pesquisa lá e estabelece um vínculo de estudos, pesquisa aqui, aí o grupo de vocês, etc., te valoriza e começa a dar vazão para as pesquisas para além daquelas que você coordena, mas que outros coordenam. Isso é possível fazer também, aí contribuindo para essa discussão. Né? Acho que este material, seja como relatório, ou eu vou até propor como TCC mesmo, levantamento, etc., depois de corrigido, organizado e tal, sem entregar alguma coisa, eu acho que o nosso poderia motivar o Batista a publicar um livro. Eu acho que isso aqui é um excelente livro, né? Mas é um livro o quê? De levantamento. Porque o livro não necessariamente tem que ser sólido, né? Ele pode ser de levantamento. E aí ele faz as limpezas, as coisas que tem que fazer, mas ele dá, né? E ele, como livro publicado, ajuda a gente pedir para o aluno ler. Então, vai ler aquele trono, treinar e tal. Até porque, como livro, ele vai ficar leve. Como o PC ficou pesado, mas como livro ele fica leve. Porque é dividido em capítulos, separa, ajeita, aprofunda mais um pouco aqui e acolá. Eu acho que vai ser uma contribuição para a gente, né? Só ver se faltou mais alguma coisa aqui. Ademais, é dizer que aí falando mais como Batista, né? Como as observações nossas demonstram que o Batista deixou você correr sordo no texto, né? Quer dizer, faltou talvez esse acompanhamento do recorte do orientador aqui para acontecer aqui, mas acabou dando uma grande contribuição no levantamento, né? Se ele fosse assim também, mas o Batista não tinha pensado nisso, né? Então isso é a coisa que a banca vê. Então essa ausência de acompanhamento, Batista, ocorre, por exemplo, numa banca dessa, por exemplo, o curso é de Ciências Sociais, você é aluno das Ciências Sociais ou das Pedagogias? Não tem um professor de Ciências Sociais na banca. Eu acho que deveria ter. Para dialogar comigo, né? Para dialogar, eu acho que ficaria mais rico. E mais, Ciências Sociais tem disciplina de cinema, tem essas coisas aí. Quem é que dá esse troço aí? Tem que trazer, dialogar. Aí a gente ampliaria mais, talvez o desafio seria maior. Mas é isso que é fazer pesquisa. É a gente dialogar com os colegas, outros também. Trazer, faltou. Por exemplo, disciplinar tempo. Né? Parece que não, mas disciplinar o tempo dele e o nosso tempo. E eu sei, Batista, que você é assim, você deixa. Mas eu estou dizendo, veja, é o reflexo seu no texto e aqui. Eu estou dizendo que em ciência, ou você faz isso, ou prejudica a própria ciência. Por quê? Porque alguém vai falar menos, ou a pessoa não vai conseguir, ou ela não se esforça para tentar sistematizar no tempo. E quando alguém é rigoroso com o tempo, eu sei que às vezes fica chato, mas educa a pessoa a conseguir sistematizar a coisa. Um grande relato desse aqui é algo que corre solto, entendeu? Que não ajudou a fechar. Então, eu acho que isso é muito da forma da minha antropologia, trabalha muito um pouco com isso, né? Que é deixa o outro falar à vontade, etc. Então, nós da história, da pedagogia, a gente não é bem assim, não, né? Vamos. Boa disciplina. Eu acho
mas eu quero dizer que é uma grande contribuição. Queria só saber se você... Como é que bate em você as minhas observações, né? Acho que eu dei algumas sugestões aí para você. E ademais agradecer mesmo. O trabalho vai ajudar muito. Obrigado pela fala, né, pelas as observações. Eu vejo, vou começar pela outra pergunta, né? Eu vejo as suas falas, não só as suas falas, mas também do professor Mário, como algo positivo, né? Porque deu para perceber que é algo que vem a contribuir, né, para a melhora do material, né, e para a produção de materiais posteriores, né, que de antemão já antecipo que vai haver mais produção sobre o Cineclube, pelo menos da minha parte, né. E a intenção, porque quando eu estava buscando o objeto da pesquisa para fazer o TCC, eu pensei em várias possibilidades, né? Mas a última que me surgiu, né, e que foi a ideia de fazer esse trabalho, é porque não havia nada produzido acerca do Cineclube. Eu, frequentador assíduo, né, consegui durante esses anos perceber a importância do projeto para a universidade, né? Então eu pensei que era mais importante neste momento, né, fazer este relato da história do Cineclube, até mesmo como uma forma de abrir o leque do campo de pesquisa que o Cineclube é, né? Porque a partir do momento em que eu fui fazendo o trabalho, essa concepção de campo de pesquisa do Cineclube como campo de pesquisa, ela ficou mais amadurecida, né? Tanto que no trabalho eu trago algumas questões, aponto na verdade algumas questões que podem ser fruto de TCC futuramente, né? E a crítica sobre o filme, o debate, né, ele é algo muito importante do Cineclube, né? Mas ele tem o centro aí das suas preocupações. mas aí, foi aí que eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Ou faz este relato da história do Cineclube, ou vou fazer a análise do filme, porque o trabalho não dá para fazer os dois. Vocês estão vendo que o trabalho já ficou extenso. E se eu fosse fazer a análise, né, que foi a orientação que eu recebi quando eu propus o trabalho, que no projeto de pesquisa tinha a proposta de fazer a análise dos filmes, né? Mas aí não daria tempo e o trabalho ficaria muito extenso. E aí a análise do filme, junto com o relato do Cineclube, ia tornar a leitura mais cansativa, né? Então foi por isso que eu tomei a decisão de simplesmente fazer o trabalho da forma que vocês deram presenciar. Ele falou muito no começo, depois diminuiu nas duas respostas. E o Chico que eles falam, vai falar uma hora, não fala uma hora. Mas o que eu queria colocar é, em primeiro lugar, quando o Clisma começou a pensar, é aquela coisa, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, e você está na graduação, é Deus e sua obra que as pessoas veem. Então não tem recorte, vai falar de tudo. Aí você fala, não dá para falar de tudo, a gente vai ter que fazer um recorte, porque a questão é muito extensa. E o Cineclube é um campo a ser explorado, né? Vocês estão perguntando o que fazer e tal. O que aconteceu? Eu falei para o Clisma, depois que ele me apresentou, por exemplo, uma coisa é você fazer uma atividade, outra coisa é a pessoa analisar essa atividade. Eu fiz alguns levantamentos de quantas pessoas, mas nunca dei atenção para algumas coisas. De repente, eu vi materializado algumas informações e bem
sistematizada que eu não percebia. Aí eu falei, pô, aqui já está um caminho interessante. Concordo plenamente que o trabalho, para mim, também, ele é, o Chico, para mim, colocou bem, né? É uma coisa, você falou que é um levantamento, organização de dados, né? Uma pesquisa exploratória de exploração de dados, que eu acho que é, quando eu coloquei, quando eu coloquei para equipar, né? E vamos trabalhar com isso, porque eu falei assim, já temos dados suficientes para outras pessoas chegarem e estudar o Sinepub. E eu coloquei isso para ele, falei assim, daqui as pessoas vão poder fazer vários estudos na linha, porque o Sinepub ele é dividido por temas, ele tem a atuação dos professores, né? Você tem a questão da mulher, eu achei, por exemplo, é óbvio que não foi a primeira vez, por exemplo, não é a primeira vez que isso acontece, mas o Mário falou tanto, e eu não falei nada porque eu estava interessado no que ele estava falando também. Ele estava me interessando nos dados. Uma vez eu assisti uma banca do professor que morreu no ano passado, o Shevchenko. O Shevchenko começou a falar, quando ele estava com 45 minutos, a Lília estava na banca, a Lília virou para ele e falou, por favor, você tem tempo, né? E toda a plenária, ela falou, desculpa, mas porque ele não estava fazendo uma arguição, ele estava dando uma aula do tema, e você estava dando uma aula, eu não sou pedagogo, sou antropólogo, e estava ali viajando, e estava pescando, e falei, então vou deixar, olhando aqui, mas está chegando no final, tudo bem, mas eu achei que, primeira coisa, eu devia até começar com isso, agradecer a leitura que vocês fizeram, né? Eu acho que a gente tem que contar na banda, tem que ver, e foi uma leitura de quem olhou o trabalho seriamente, não foi aquela coisa de vamos enrolar, nada. Eu acho que tem que fazer essa leitura. Eu esperava até mais críticas ao trabalho, no seguinte sentido, o Clisma não conseguiria entregar um trabalho redondo hoje, devido ao tempo, e precisaria fazer isso porque nós vamos entrar em férias, aí só conseguir terminar o curso no outro semestre. Algumas coisas aqui vão ter que ser incorporadas na mudança, questão de texto. Eu acho que o Chico aqui deu uma coisa que eu acho ótima, de realmente trocar propriedade por categoria. Quando a gente está numa orientação, às vezes passa alguma coisa, e aí eu começo a dar mais valor à questão de banca, né? Porque aqui a gente não é picuinha de pedagogo nada, né? Eu acho que foi uma colocação muito interessante da visão da análise que você viu do trabalho. E quando o Chico falou assim, vai ser o relatório do TCC, eu estava aqui muito vai ter que dar uma saída para isso, no fim ele acabou dando. Eu acho que dá como um TCC. Eu falei para ele também que eu senti que tinha muitos dados e pouca análise, né? Então ele conseguiu colocar algumas análises ainda, não toda. A questão da mulher, você me trouxe uma saída agora. De fato, chamou até a minha atenção, que eu nunca tinha atentado pela quantidade de homens ou mulheres que vinham. Pô, e dá 70 a 30. E essa não é a proporção de mulheres e homens no campus, mas mostra que existe uma importância maior. Mas eu acho que o mais legal que você falou mesmo assim tem filtro. Quando eu era professor do ensino fundamental, 90% são mulheres, mas na direção só são homens. Sabe? O presidente do sindicato dos professores de São Paulo está há 25 anos no poder. O Cláudio. Eu vou incomodar essa discussão, porque eu estou achando isso. Que a preocupação em localizar a quantidade de homens e mulheres no Sinepub
é mais sua. E ela, eu diria assim, ela se fundamenta, porque se aqui é um curso de pedagogia, a gente já tem isso, qual é a importância Não, mas eu acho que a importância está, por exemplo, quer ver? Ó? Então você tem essa porcentagem aí. você... Mas aí você vê quantas mulheres, por exemplo, fazem um debate contra os homens. Não, Então isso está em eu acho que o que eu estou te falando é que chamou a minha atenção. E eu falei para ele, olha, a gente tem que problematizar. Mas a resposta, para mim, está dada quando o Mário fala isso. Porque eu disse uma coisa para ele, falei, talvez esses dados reflitam a quantidade de alunos que tem aqui. E eu pedi para que ele fizesse esse levantamento. E aí se você tem 70 mulheres e 30 homens, acabou. Se for 65 e tal, próximo. Então, ele chama a atenção, mas se você pode problematizar por esse lado. Não o simples dado de 70 a 30, talvez, olha, não podia ser de outra forma. Seria interessante se fosse o contrário. Se tivesse 70 homens e 30 mulheres. Mas isso, o dado em si, ele já dá possibilidades de você problematizar, que eu achei bastante interessante. A outra coisa é o cinema novo, de fato, tem que aparecer, não sei se é a nota de rodapé. O cinema novo não é nota de rodapé, o cinema novo é texto. Colocar um parágrafo ou dois assim, sobre o que é de fato cinema novo, né? Mas o problema é que você não vai fazer na sala. Não, você não vai dar um tratado sobre cinema novo. Vai dar assim, cinema novo, movimento do cinema, do cinema que surgiu na década de 60, o grande personalidade foi Glauber Rocha, o filme mais importante foi esse. Hoje nós temos remanescente de cinema novo, Cacá Diegues, por exemplo. Cacá Diegues é o diretor que mais passou filme aqui, foi mais ele veio de cinema novo, entendeu? Então você pode, o Glauber Rocha, nós passamos os filmes dele aqui, né? E eu passei alguns outros filmes, eu falo eu agora, né? Mas foi o Cine Clube que passou alguns outros filmes sobre o cinema novo. Não, mas eu vou chegar lá. Agora, uma coisa que eu queria só te colocar que você falou, a questão da Cleópatra fui eu que coloquei, né? Porque ele não tinha colocado, e na verdade é o seguinte, eu coloquei para ele porque você não veio nesse dia, eu acho. Não. Porque quando eu coloquei o Cleópatra, era exatamente para problematizar a imagem da Cleópatra se consolida com o filme com a Elizabeth Taylor. E depois vem o Sheik Anta Diop e fala isso, tá? Eu tinha programado o filme pensando nessa contraposição. Colocar algumas pessoas tentaram problematizar de uma forma até equivocada, tem que saber o que as pessoas estão ou não fazer, né? E uma informação para vocês, que o Chico colocou aqui, o Cine Clube, como cultura burguesa, não dá para colocar aqui, né? Aí quem vai falar agora não é mais o coordenador, é o militante do movimento cineclubista, que tem uma outra história que não está aqui, né? No TCC, que aí teria que ter um outro trabalho. Na verdade, o Cineclube no Brasil, a grosso modo, ele é um movimento muito elitista até a década de 70, 80. Elitista que eu estou dizendo, ele estava na universidade, ele atuava nos sindicatos, não, mas eram universitários que iam para os sindicatos passar filme para conscientizar os trabalhadores, né? Você tinha um grupo de pessoas, né? Esse Macedo que ele fala muito aqui, né? O Felipe Vassalar Macedo, que eu militei com ele, um camarada assim, importantíssimo, intelectual, militante do movimento cineclubista. Só que o movimento cineclubista sofre uma mudança violentíssima com a entrada do Luiz Orlando da Silva da Bahia. E que ele faleceu já faz uns 8 anos, né? Eu até vi algumas vezes o Cineclube com camiseta com a foto dele e tudo para colocar para as pessoas, porque